Olá, sejam muito bem-vindos. Que satisfação estar com vocês na noite de hoje em mais um evento do Circuito Ihara. Eu sou Kellen Severi e vou mediar este debate com os nossos convidados e, claro, trazer as perguntas de vocês para cá, para dentro do nosso bate-papo, da nossa live. Sejam muito bem-vindos. Eu quero já dizer para vocês que hoje nós vamos tratar das tendências para o mercado de milho. E você que acompanha atentamente o mercado de milho sabe que hoje é um dia histórico. O grão chegou a R$ 100 por saca nos negócios na Bolsa Brasileira. Essa foi a máxima cotação do dia, patamar inédito. E a questão é saber, será que este é o teto ou vem mais altas por aí? Estes e outros assuntos estarão em debate a partir de agora. E quero já chamar os nossos convidados do Circuito Ihara de hoje. Na live estará conosco Carlos Cogo, consultor de mercado. Carlos Cogo, seja muito bem-vindo. Boa noite. Boa noite, Kellen. Boa noite a todos. Muito obrigada pela oportunidade de estar com você. Voltamos a falar contigo já, porque neste momento eu quero apresentar a vocês o nosso convidado e anfitrião, né? Ricardo Rendes, ele que é gerente de marketing regional da Ihara e vai nos atualizar também sobre algumas novidades hoje. Seja muito bem-vindo, Rendes. Obrigado, Kellen. Obrigado a todos. Boa noite, amigos, produtores, agricultores, clientes que nos acompanham nessa live. Aproveitem as informações que vamos trazer para vocês. Obrigado. Eu que agradeço, a gente volta a falar com você já. Eu gostaria, claro, de saber de onde vocês estão vendo esta live. Digam nome, cidade e aproveitem já para enviar as perguntas, porque daqui a pouquinho elas estarão sendo respondidas pelos nossos convidados. Vamos então chamar novamente o Carlos Cogo, consultor de mercado, porque hoje é um dia muito especial, Cogo, e a gente está cheio de perguntas para você, especialmente sobre esse dia histórico. O milho atingiu R$ 100 por saca hoje no pregão da B3, na máxima cotação em alguns momentos do dia. Explique para a gente por que a alta do milho é tão veloz e como a gente chegou a este patamar de 3 dígitos para uma saca. Perfeitamente, Kelly. Vamos tentar explicar para o pessoal que nos acompanha. O dia é realmente histórico, né? O contrato maio ultrapassou a barreira dos R$ 100, fechou um pouquinho abaixo disso, sinalizando valores bastante elevados. Nós estamos passando, no caso do milho, por a chamada tempestade perfeita. Nós temos uma alta das cotações internacionais. Essas cotações lá fora estão sendo impulsionadas por dois drivers importantes. Primeiro, uma área que não vai crescer nos Estados Unidos, isso, de certa forma, foi uma surpresa para o mercado. A área de milho dos Estados Unidos que está sendo plantada agora não cresce. Nós temos uma demanda internacional por parte de um novo player que entrou no mercado há 2 anos atrás, que é a China, comprando volumes muito grandes de milho. Então, isso catapultou, alavancou as cotações futuras. Junto com isso, a gente vem numa rápida recuperação do preço do petróleo, que se esperava chegasse a $60 o barril somente no final desse ano, e já entrou o ano valendo mais de $60 o barril. Petróleo caro estimula a produção de etanol de milho, que nos Estados Unidos demanda 40% da safra. Junto com isso, trazendo para o Brasil, nós temos uma safra de verão pequena, riscos climáticos para a segunda safra que está se aproximando e um dólar em nível elevado. É a tempestade perfeita, preço nos 3 dígitos. Fatores, eu elenquei aqui pelo menos 6 fatores que explicam esta cotação de R$ 100 por saca vista na Bolsa Brasileira neste dia, que é um dia histórico para o mercado de milho. A questão que eu gostaria também de saber para já iniciarmos é por que a alta é tão veloz? Há pouco tempo nós tínhamos preços muito menores do que os atuais. O que deu velocidade a esses preços? Por que chegamos a este patamar tão rapidamente? A nosso ver, entrou um fator, junto com todos os demais já mencionados, que já era conhecido, mas passou a ser mais, digamos, mais aterrorizante para o consumidor de milho, que é o risco climático na segunda safra. Nesse momento, o que acontece? Nós estamos em desenvolvimento de uma segunda safra, que ainda sequer terminou o plantio, né? Coisa que já deveria ter encerrado dentro da janela ideal, que é considerada até o final do mês de fevereiro,
E os números atuais nos indicam o seguinte: os dois maiores produtores do Brasil, Mato Grosso e Paraná, Mato Grosso plantou 45% da segunda safra de milho fora da janela ideal. E o Paraná plantou 25% do milho segunda safra fora da janela ideal. E à medida que foi se aproximando, tu foi se conhecendo esses números e foi se conhecendo também o risco climático que vai se acentuar com a chegada de um frio mais precoce esse ano, com tudo que já foi levantado sobre o clima, com a laninha, com a ameaça de geadas, o mercado começou a precificar uma segunda safra de menor tamanho e não mais aquele recorde que até então estava se trabalhando. Então, essa ameaça da segunda safra menor acabou dando velocidade nessa escalada do preço recentemente. Muito bem, Carlos Cogo. Daqui a pouquinho eu já quero saber como é que estão os seus números para a segunda safra, porque você explicou para a gente agora que o que deu velocidade aos preços foi justamente a ameaça de um risco climático e diminuir o potencial produtivo. Muitas consultorias já trazem os números previstos, eu quero saber o seu já, mas antes eu quero saudar as centenas de pessoas que estão conosco de todos os lugares do Brasil. Quero dar um oi especial para o João Ropen, de Pato Branco, Paraná, assim como para o Cleiton Carvalho, de Bom Jesus das Selvas, Maranhão, o Ronan Ritter, de Tapera, Rio Grande do Sul, Elisiane Rodrigues, de Goierê, Paraná, o Flávio Pereira, de Sinop, Mato Grosso, o Marcelo Pestana, de São João, Paraná, temos o Lucas, de Carpina, Pernambuco, e assim por diante. Que satisfação tê-los conosco. Continuem enviando o nome, de onde nos assistem e, claro, as perguntas-chave que vocês querem fazer e que o Cogo vai nos responder. Carlos Cogo, volto com você para saber como estão os seus números para a segunda safra. Você acredita numa ameaça climática e quais são as suas projeções? Você revisou o seu número para baixo? Não, ainda não, Kelly. Tradicionalmente, a empresa, ela tem a consultoria, ela já tem uma como tradição, e isso é questão de metodologia, não é questão que um está certo, outro está errado. Nós estamos mantendo a previsão dentro do aumento de área plantada que ocorreu, que foi bastante forte na segunda safra. Lembrando que nós tivemos já uma quebra de safra na temporada de verão. Na primeira safra foi perdido em torno de 2,5 milhões de toneladas. Nós estamos ainda mantendo o número de segunda safra em 82,8 milhões de toneladas. Isso daria uma safra total no Brasil esse ano de 108,8 milhões de toneladas, um recorde, e que, se por acaso vier a se confirmar, não deverá provocar uma pressão baixista tão acentuada sobre os preços internos. Claro, os preços poderão se acomodar em patamares mais baixos, que é o que a própria B3 está refletindo. Ela tem os contratos mais distantes, posteriores à metade do ano, já em níveis mais baixos dos R$100 que nós citamos hoje. Mas aquilo está precificando uma situação de uma segunda safra normal, que é o que nós estamos mantendo por enquanto. Mantido isso, os preços declinam um pouco, mas ficam muito acima da média. Agora, qualquer ameaça à segunda safra ou problemas com a safra norte-americana, os preços podem tomar um viés mais altista ainda. Pois é. Você entrou no ponto-chave, que é: o primeiro passo da nossa conversa foi entender por que o milho chegou a R$100. Segundo passo da nossa conversa, entender por que a alta foi tão veloz. Terceiro passo da nossa conversa, saber como estão os dados da consultoria Cogo para o tamanho da safra. E você nos trouxe essa informação dizendo que ainda havia uma safra farta. A questão é: qual a tendência para o mercado do milho? E eu te pergunto isso também trazendo um detalhe adicional, Cogo. Números na Bolsa hoje para o contrato de maio atingiram a máxima de R$100. Estamos falando de mercado futuro. No mercado físico, não há negociações ainda reportadas por R$100. Quer dizer que o mercado futuro já está nos dizendo que vai a 100 ou não é bem assim? Calma, Kellen, que tem muita água para correr embaixo da ponte. Explica para a gente. Não é bem assim, mas um contrato mais curto, como a gente chama, um contrato maio, ele realmente já está refletindo um indicativo que o preço pode rapidamente escalar os R$100 nessas regiões onde o contrato reflete, que é interior de São Paulo, Campinas, a própria região sul. Realmente o mercado está caminhando nessa direção, a não ser que haja alguma mudança muito expressiva em câmbio ou qualquer outra variável, o mercado caminha realmente para consolidar os R$100. Agora tem uma coisa que é um ponto bem importante para ser considerado no nosso bate-papo, na nossa conversa aqui. O preço no interior hoje já está entre R$10 a R$15 por saca, acima do que está cotado o milho no porto. Ou seja,
nesse momento, mesmo que pudesse ou houvesse condições nos portos, o Brasil não conseguiria mais exportar, embarcar novos lotes de milho para o mercado internacional, porque o preço no porto está aí oscilando entre R$ 85 e R$ 87, conforme o porto, muito abaixo do preço praticado no mercado físico. Nós já vimos isso acontecer em 2016, quando também houve um problema climático, a segunda safra de milho. E anos que isso acontece, você normalmente acaba exportando menos, o que é natural, é uma regra de mercado, né? O mercado interno acaba cobrindo o valor da exportação para conter esse milho e poder usar para produção de rações, etanol e aí assim por diante. Muito bem, então isso é importantíssimo que você nos traz, dados de que os preços no mercado interno já superam os preços para exportação. Isso quer dizer que o preço vai continuar subindo e o 100 não é o limite? Não, o 100 não é o limite, exatamente. Isso é muito importante explicar também, porque muitas pessoas pensam, bem, ultrapassou a paridade de exportação no porto, então não pode subir mais. Basicamente, né, e falando de uma maneira mais técnica também, como analista de mercado, você tem dois parâmetros para determinar tanto um piso de baixa como um teto para a alta do preço, né? O teto da alta do preço é a paridade de importação. É o valor a qual você pode importar aquele produto e não mais comprar no mercado interno. Ou seja, se eu tiver, por exemplo, um milho mais barato ou no Paraguai, ou nos Estados Unidos ou na Argentina, eu não vou pagar R$100, eu vou buscar esse milho no vizinho do Mercosul ou até no próprio mercado norte-americano. E, teoricamente, também o piso de baixa, né, é a paridade de exportação. Ou seja, teoricamente, a gente pode dizer para quem está nos assistindo que o milho também não vai poder cair abaixo de R$85 no porto, porque esse é o preço da paridade de uma commodity. No mercado internacional, o milho em todos os portos está nivelado no mesmo padrão de preço, que hoje está em torno de $255 a tonelada FOB Portos. Então, esse é o piso. Agora, o teto não dá para ser colocado imposto ou simplesmente ditado. O que provavelmente a gente vai ver é o governo agora tomando algum tipo de atitude para tentar, não sei como, né, brecar uma alta mais acentuada. Bom, essa alta você explicou para a gente no começo da nossa live que ela tem também como motivo o cenário internacional. Quebra de produção em importantes players, demanda aquecida em players que tradicionalmente são grandes produtores e que agora estão demandando este grão, exemplo da China. Mas me chama a atenção quando você fala sobre esses pontos limites na formação do preço. E eu quero saber se há onde encontrar milho abaixo de 100. O comprador deve executar a compra agora, ou ele espera, ou uma dessas origens que você mencionou consegue trazer milho mais barato do exterior? Pois é, essa é a pergunta, talvez a pergunta da noite aqui, uma das perguntas da noite, né, que todo mundo vai ficar refletindo, né? E aí, hoje mesmo à tarde, antes da live, eu já procurei atualizar com base nos fechamentos da Bolsa de Chicago e com uma nova notícia que já chegou ao mercado hoje, né? A Associação Brasileira de Proteína Animal, que representa os produtores e indústria de frangos e suínos, já pediu para o Ministério da Agricultura que renove a isenção da TEC, a isenção da tarifa de importação do milho de países de fora do Mercosul. Isso já estava valendo, só para lembrar a todos, né? Desde o ano passado, quando o preço do milho também subiu, o governo zerou a alíquota de importação do trigo, do arroz e também do milho. Do milho ficou valendo até 31 de março desse ano. Agora o setor está pedindo que se renove esse zeramento de alíquota de terceiros mercados, já que do Mercosul todo mundo sabe que não se paga imposto de importação. E aí nós vamos fazer os cálculos para isso. Eu gostaria então de responder objetivamente para você. Calculando então, hoje o milho da Argentina, que já não tem tarifa de importação, ele chega no Brasil, no interior de São Paulo, a mesma referência do indicador que nós utilizamos na Exalc, né? Ele chegaria hoje, com o dólar de fechamento de hoje, a R$ 99,70. E o milho dos Estados Unidos, sem imposto de importação, chegaria hoje a R$ 107,55. Só para finalizar, Keren, lembrando uma coisa, a Argentina teve quebra de safra. Eu vou até repetir esses números para ter ciência de que eu entendi bem, e a nossa audiência quer muito saber também o que vem pela frente. Então, temos aqui uma pista. Esta pista vem dos dados de outras origens.
Para a gente entender se há como o preço do milho continuar subindo no Brasil, a gente tem que saber quanto custa para trazer esse milho de outros concorrentes. E esse é o número que o Kogo acabou de nos trazer. Se eu não me engano, Kogo, me corrija por gentileza, você disse que para importar milho da Argentina, a saca chega hoje no Brasil a R$ 99,00. Para trazer dos Estados Unidos, chega a R$ 107,00 por saca, é isto? Número redondo. Argentina, você pode colocar número redondo R$ 100. Ou seja, você está nos dizendo que há espaço para o milho do mercado doméstico do Brasil ficar entre 100 e 107 reais, porque, caso contrário, o comprador poderia buscar nessas outras origens. Grosseiramente, este é um resumo que cabe? Grosseiramente cabe esse resumo, mas sempre tem que lembrar um detalhe importante em termos de comércio exterior. Ninguém vai comprar ao mesmo preço que você tem no mercado interno. É muito difícil o importador fazer isso. Nós vimos isso acontecer o ano passado com arroz, nós vimos acontecer com trigo, e vimos acontecer com o próprio milho também, em que a alíquota foi zerada e entrou um pouco mais de 1 milhão de toneladas de milho importado no Brasil. Então, ao mesmo preço do produto importado, você compra produto nacional. Então, teoricamente, aí um espaço mais ou menos tranquilo para, por exemplo, galgar uma nova etapa, um novo patamar de 105, 107 reais, sem ninguém se movimentar para fazer uma importação. E já pensando que nós estamos falando, já garantindo que vai ser zerada a alíquota de importação. Já estamos trabalhando ou seja, assimilando a notícia, né? E lembrando uma coisa, hoje o dólar fechou a 5,60. Então, por exemplo, vamos supor que amanhã ele vai a 5,70, essa minha conta já não está valendo mais. Já tem que botar mais alguma coisa em cima, tá? Kogo, mas tudo isso a gente está levando em consideração um consumo interno dentro dos patamares que a gente observou, por exemplo, em 2020. E eu te pergunto isso baseado no seguinte contexto. O milho é um grão que depende muito da força do mercado doméstico. Isso significa de como está a nossa produção, por exemplo, de proteína, de derivados lácteos. E eu tenho ouvido da indústria produtora de carnes que os altos preços do grão pode levar a um desincentivo na produção, por exemplo, de aves. Objetivamente, o mercado interno está com consumo aquecido, vai seguir, mesmo com os desafios de renda que a população enfrenta? Essa realmente é uma excelente pergunta para todo mundo refletir, porque o setor, especialmente o setor de aves, está passando por uma situação muito difícil. A situação, para resumir, ela é a seguinte hoje. O custo de produção de um frango vivo já está abaixo do preço pago pelo animal vivo no mercado brasileiro. E o preço e o custo de produção do suíno vivo também já superou o preço pago ao produtor. Então, resta ao produtor o quê? Tanto as integrações, os frigoríficos, as indústrias integradoras, o produtor, reduzir o nível de alojamentos para que haja uma redução de oferta no mercado interno, uma redução de oferta de carne de frango, carne suína, para que você tenha pelo menos um reequilíbrio entre oferta e demanda e consiga uma recuperação de preço. Agora, isso não é da noite para o dia, é um processo lento que precisa de engajamento de toda a cadeia, de uma cadeia produtiva que é composta por múltiplos players no Brasil. Não é uma cadeia concentrada onde você consegue sentar numa mesa redonda e acertar uma redução de alojamentos, ou seja, de frangos ou de suínos da noite para o dia. Então, é um processo demorado e essa oferta recuar vai demorar um tempo. Agora, ela poderá acontecer bem mais adiante. Muito bem, Carlos Kogo. Só para te avisar que estamos com centenas de pessoas conectadas conosco. Quero agradecer ao Jailson Antônio, de Marialva, Paraná, ao Carlos Carvalho, de Uberlândia, Minas Gerais, ao Guilherme Mota, de Bom Jesus, Piauí, a Chica Chaves, de Ricardo Jandaíra, na Bahia, o Eduardo Costa Dias, de Balsas, Maranhão. E vejam vocês, estamos realmente conectados de norte a sul, leste a oeste. Temos também pessoal de São Paulo, Guaíra, Gerson Clepa e muito mais gente. Fernando Martins está dizendo que a palestra está excelente. Temos perguntas de várias regiões e daqui a pouquinho eu trago mais uma pergunta, que é a pergunta... Vou trazer já, Carlos Kogo. Vamos juntos? Há uma pergunta da audiência? A pergunta é do Flávio Dias e ele quer saber o seguinte: Kogo, para as regiões que vão colher milho em setembro, outubro de 2021, qual é a tendência de preço? Ainda ficaria no patamar dos 3 dígitos? Obrigada, Flávio, pela pergunta.
Aí a gente retorna um pouquinho para lembrar. Se nós tivermos sucesso em termos de produtividade da segunda safra, a gente pode declinar desse patamar de 3 dígitos para um patamar mais baixo. Agora, somente para mencionar, esse patamar que já está precificado na B3, nós estamos falando alguma coisa entre 85 e 90 reais, é um valor ainda bastante elevado. Então, ele, se é produtor, por exemplo, creio que seja, se ele quiser garantir esse valor na B3 hoje, é um valor que já deixa uma margem de rentabilidade extremamente alta para esse produto que vai ser ofertado lá no meados do segundo semestre. Depois deixar o resto, o saldo da sua safra, para negociar livremente. Agora, se proteger no patamar de preço alto é uma coisa recomendada, sim. Muito bem. Carlos Fogo, você está falando para a nossa audiência das tendências. Há pouco você falava sobre a cadeia de carnes e o consumo interno, que é um dos principais vetores de alta para o mercado do grão. E a minha pergunta tem a ver com etanol de milho. Ainda é viável fazer etanol de milho nesse contexto de alta do grão? Da mesma forma que nós comentamos para aves e suínos, e eu me esqueci também, mas a gente pode incluir o produtor de ovos, a gente pode incluir o terminador de bovinos, confinamento, a gente pode incluir outros segmentos, o leite, que é importante, que está com preço em queda também, passando pelo mesmo problema, para não esquecer ninguém. Quem tiver que comprar hoje um produto no mercado para fazer etanol de milho, realmente, por melhor que esteja, o maior que seja o preço do petróleo e mais espaço que haja para aumento do preço da gasolina e consequência do etanol de cana e do etanol de milho, estaria muito difícil. A maior parte das usinas que operam no Brasil já estavam redeadas, ou seja, já estavam compradas em milho, sabendo do cenário altista para os preços, né? E tem que lembrar também que se a Petrobras mantiver a política de preços não administrados, preços de acordo com o mercado, petróleo subindo, dólar subindo, a gasolina vem subindo, ela abre espaço para alta do etanol e o preço do etanol também sobe. E, fechando, Kellen, a receita do etanol de milho não vem só do etanol, ela vem de uma combinação de coisas que é muito importante de todo mundo entender. É do destilado de grão seco de milho, DDG, né? O óleo de milho, a cogeração de eletricidade a partir da usina, e também a própria venda do etanol de milho. Então, é um conjunto de receitas que muitas vezes, mesmo com o preço do milho elevado, você consegue viabilizar a produção de etanol de milho. O fato é que nós já estamos aí chegando a casa de 4 bilhões de litros de etanol de milho produzidos por ano. Muito bem, Carlos Fogo, muitos elogios para você, da nossa audiência, vindo os elogios de várias regiões, inclusive de fora do Brasil. Quero agradecer a Liliana Baez, ela fala conosco direto do Paraguai, e ela está dizendo que a sua palestra está ótima. Obrigada, Liliana, pela presença e por estar aqui saudando o nosso painelista Carlos Fogo. O José Mário Jorge também escreveu: excelente apresentação. Estamos com a presença do Arnaldo Bertoldo, de Independência, no Rio Grande do Sul. Estamos também com Wesley Silva, de Taquarituba, São Paulo. O Dais Luz, de Araguaína, Tocantins. E eu agradeço a todos pela presença, participação. Continuem enviando as perguntas. Já eu vou endereçá-las para o Carlos Fogo. Fogo, voltando dos elogios e das presenças ilustres da nossa audiência do Brasil inteiro e de fora do Brasil, a minha pergunta para você é a seguinte: as exportações do milho têm crescido, a gente está observando isso ao longo do tempo. Estão crescendo mais do que as exportações de milho, por exemplo, dos Estados Unidos? E isto é uma tendência? Como vai ficar o mercado brasileiro diante disso? Essa é uma excelente pergunta, porque remete primeiro a um país, se você me permite, a Liliana é a única suspeita dentre os elogios, porque é a nossa consultora parceira no Paraguai. Um abraço, um beijo para a amiga e querida parceira de consultoria no Paraguai, a Liliana, e também para a Esther Stork. Respondendo, nós temos uma situação em que o Brasil, só para lembrar, nos anos 80 era importador de milho. Nos anos 90 tinha aí um equilíbrio entre oferta e demanda. Daqui a pouco surge a segunda safra e você começa a dar saltos. Esses saltos vão surgindo e o Brasil vai gerando excedentes. Hoje o Brasil gera 50 milhões de toneladas de excedentes de milho, ou seja, nós temos uma produção de 108 milhões de toneladas, retirando o consumo interno, sobra milho para exportar e ainda sobra milho para virar estoque de passagem. E respondendo objetivamente a pergunta que mostra
o que acontece hoje com o milho brasileiro no mercado internacional. Nos últimos 20 anos, as exportações de milho dos Estados Unidos, que é o maior exportador do mundo, cresceram uma taxa real de 1,8% ao ano. E no Brasil, no mesmo período, a exportação de milho está crescendo 12,8% ao ano. Então, a gente está falando de 10, 11, 12 vezes mais. E isso, inclusive, assusta os próprios norte-americanos, porque isso está ocorrendo num ambiente que o Brasil ainda não tem uma logística propícia. E até eu já ouvi de um norte-americano me dizer isso. Se o Brasil tivesse uma logística muito competitiva, seria muito difícil concorrer e dificilmente não vai acontecer dos Estados Unidos perderem o posto de maior exportador de milho, como aconteceu com a soja, e o Brasil vai se tornar rapidamente o maior exportador de milho, assim como acontece com a soja. Aí é que está uma pergunta-chave. Você acaba de dizer que o Brasil vai se tornar um dos maiores exportadores de milho do mundo. Isso ele já é. Você está dizendo que ele vai se tornar o maior, superando, por exemplo, os Estados Unidos. É o aumento da exportação que gera a alta de preço do milho no Brasil? Tem muitos aqui criadores de aves, suínos, tem também pessoal da cadeia dos ovos. Essa é uma pergunta que importa para eles. Afinal de contas, os custos subiram. É a exportação que está fazendo o preço do grão subir, Cô? Essa pergunta realmente ela é super importante até para a gente dar suporte para quem toma as decisões no Brasil, as entidades de classe, etc. E eu lembro que você estava me entrevistando no México Direto e foi feita essa pergunta, porque era o Fórum do Milho, e o Fórum do Milho discutiu esse assunto. A exportação é que está prejudicando o avicultor, o suinocultor, o produtor de leite, está elevando o preço? Não. A resposta é não. Ao contrário, ao momento que o país se torna exportador líquido, um exportador ativo no mercado internacional, isso garante para o produtor de milho um referencial de preço que dá para ele segurança de exportar. Como eu acabei de comentar, a cotação do milho ela é igual em todos os portos. Eu olhei hoje à tarde o preço do milho na região do Mar Negro, na Ucrânia, no Porto de Rosário, na Argentina, no Golfo do México e no Brasil. A diferença entre esses 4 portos não passava de $2 por tonelada, que é o prêmio no porto. Então, não é a exportação que provoca a alta de preço para o consumidor de milho. Nós estamos com uma situação de rally de alta de preço das commodities em nível internacional, puxado por 2 grupos. O grupo dos cereais, milho, trigo e arroz, e o grupo das oleaginosas, o óleo de palma e o óleo de soja. Nós estamos numa forte movimento de alta de preço das commodities agrícolas, que estão no maior patamar em níveis reais desde 2014. Então, não é a exportação que eleva o preço ao consumidor. Muito bem, Carlos Kogo. Diante dessa questão, quero trazer aqui as perguntas da nossa audiência. O Alessandro Pagnoncelli questiona, então. Você acabou de dizer que não é exportação que está gerando essa alta de preço do milho no mercado doméstico. Ele quer saber, Kogo, como estão os estoques de milho no mundo? Bom, isso sim, esse é um fator altista para o mercado, porque à medida que os estoques vêm caindo, eles acabaram tendo uma queda mais acentuada. No momento em que a China teve que se ver obrigada a vir ao mercado, se tornar um exportador muito forte de milho, e isso acabou realmente mexendo muito com o mercado. Foi uma coisa realmente decisiva para o mercado de milho. Assim, só para a gente citar e não deixar passar, a China até 2018 não importava milho. Com a questão da peste suína africana, passou a importar muito mais soja, mas também passou a perder a autossuficiência de milho. Começou agora nesse ano, nessa temporada que passou, importou 24 milhões de toneladas de milho, e agora nessa próxima temporada vão ser 31 milhões de toneladas de milho. Vai acabar a década com a China importando em milho o que ela importa hoje de soja, que é 100 milhões de toneladas. Então, essa é uma situação em nível global, ela acontece em função de patamares diferenciados de consumidores, estoques baixos. Os estoques dos Estados Unidos, hoje a discussão que estava na Bolsa de Chicago ou o preço do milho sobe, ou o estoque de milho não vai dar até o final do ano comercial. Veja bem, quando se fala no mercado que a gente chama de racionamento de demanda, ou seja, o preço tem que chegar a um tal ponto X para que afaste o comprador ou o investidor ou o fundo de investimento no mercado, afugente ele para que não haja mais alta de preço ainda. Então, está se retroalimentando a alta com um excesso de exportação por parte dos Estados Unidos, queda de estoque, e nesse ritmo não há milho nos Estados Unidos para chegar até o final do ano safra, que é no mês de agosto.
Bom, e aí você está dizendo que os estoques estão historicamente baixos, que há um risco climático no Brasil, que é um dos principais players, que as exportações do Brasil estão em alta, que o milho chegou a 3 dígitos e a audiência está mandando várias perguntas sobre vender ou esperar. Vou trazer algumas delas. Do Fred Frantzen, ele diz, para quem ainda tem milho disponível, é hora de vender? A outra pergunta na mesma linha. O Vitorino questiona, Kogo, boa noite. É hora do produtor fechar os contratos para entrega do grão em julho, agosto de 2021? Obrigada ao Fred e ao Vitorino pelas questões. Bola está contigo. Kogo. Bom, tranquilo, eu não tenho nenhum problema com esse tipo de pergunta. Esse é o meu papel, é assumir essa resposta, é orientar o cliente aqui, normal. E é muito simples, assim. A não ser que você tenha um rifle e que você tenha uma super mira para acertar a retina do olho da mosca, eu acho que ninguém tem esse rifle em casa, o melhor realmente é se proteger. E como a melhor forma de se proteger realmente é vender na curva de alta. Então, claro, não é necessário vender tudo agora. Agora, se você fixar do saldo que tem aí da sua safra, ou do que ter a vir a colher de uma segunda safra, fixar vendas para julho, ou outubro, setembro, 40%, 50% delas aos patamares atuais de preço, você está formando um preço médio excepcional, que, né, Kellen, foi, né, a grande reclamação do ano passado, que todo mundo dizia, eu não botei a mão nos 80, 90 reais do milho, eu não botei a mão nos 180 reais da soja, porque isso aconteceu, para lembrar, na segunda parte do ano. Agora não, nós já estamos entrando o ano com patamares de preços de grãos em níveis ultra elevados, bem acima da média histórica. Se eu tenho um preço muito acima da média histórica, eu devo utilizar para me proteger, vendendo uma parte da minha safra a esse preço mais alto. Se o preço chegar a 120 reais, bem, eu me garanti, vendi uma parte a 100, uma outra parte a 90, eu vou fazer uma média excepcionalmente boa e acima da média dos demais produtores. Muito bem, vamos a mais perguntas da audiência. Obrigada pelas participações. A pergunta é do Afonso e ele quer saber, ele conta, na verdade, ele diz assim, sou produtor, plantei tarde e vamos colher agora em abril. Você acha que chega até quanto o preço? Conseguiu ouvir, Kogo? Cortou a última parte. Você acha que chega até... Chega até quanto o preço do milho? Esse valor, realmente, nesse momento, ele não depende apenas do que eu comentei, que é a paridade de exportação ou a de importação. Eu já dei uma pista que é a paridade de importação. Então, ela já mostrou um cenário aí que eu tenho um milho que por menos de 107, 108 reais eu não vou acessar milho no exterior, mesmo sem imposto de importação. Então, eu ainda tenho aí um espaço aberto para uma alta de preço. Agora, a fusão de variáveis é que forma o preço adiante, que é o câmbio, que pode subir ou pode refluir, pode voltar para trás, é a cotação internacional, que também pode ceder ou não, e essa combinação é que pode ser protegida. Você pode proteger nos momentos de alta de preço, seja na Bolsa de Chicago, seja na B3. Agora, o que não dá realmente é para adivinhar. Tem, sim, espaço para novas altas de preço. Não deve se adivinhar qual é o melhor momento, ou onde, quando vai acontecer a maior alta de preço. E para isso eu sempre uso a mesma brincadeira. Você só consegue saber o dia que o preço vai atingir o maior nível dele no ano, no dia seguinte. E às vezes é um momento complexo, né? Kogo, obrigada. Vamos a mais perguntas. Muito obrigada a todos que estão nos ajudando a tirar dúvidas de centenas de produtores que nos assistem. O Luiz Guilherme diz, boa noite. E me conte, quem está plantando agora? Quais são as projeções para a colheita futura? Você trouxe alguns dados que apontam uma projeção ainda de safra farta para a segunda safra, acima de 80 milhões de toneladas. Eu já vi alguns agrometeorologistas falarem em volume abaixo de 80. Isso não está no seu radar? Não, está no radar, sim. Apenas por questão de metodologia, nós ainda não estamos trabalhando com esse número, porque nós sempre preferimos um modelo americano. Eu fui consultor do USDA durante 2 anos, então aprendi o sistema americano, que eu acho bem interessante, que você só começa a medir as perdas quando você já começa a retratar realmente perda de potencial produtivo no campo, coisa que ainda não dá para dizer nesse exato momento. Agora, veja bem, se o mercado já está precificando na B3, os valores foram comentados, com uma segunda safra teoricamente normal, somente sob risco,
Qualquer número menor do que esse, seja 78, 76 milhões, vai levar a novas altas de preços aqui no mercado interno. Muito bem. Pergunta da Thalita Dioski. Ela quer saber qual é a projeção de aumento de área plantada para a próxima safra, Kogo. Essa também é uma pergunta muito boa, e aliás, hoje no final da tarde saiu uma matéria muito interessante. Eu não vou mencionar nome de empresa aqui, não vem ao caso, mas uma grande multinacional da área de sementes de milho reportou que as vendas da empresa, Kellen, subiram 50% em relação ao mesmo período do ano passado para a temporada 2022. Então, por exemplo, nós já estamos aqui na consultoria fazendo as primeiras projeções para os nossos clientes, para as multinacionais, e já nos está indicando um aumento de 5,2% na área de plantio da segunda safra de milho de 2022. Já uma resposta do produtor a um preço bastante atrativo, lembrando que ele já pode travar o preço para a próxima temporada desde já. Muito bem, você chegou já em 2022 e era para lá que eu estava indo, Carlos Kogo, saber de você qual é o cenário de 2022. Primeira informação que você nos traz é o incremento de área plantada do milho segunda safra de pelo menos 5,2%. Como é que são os negócios para 2022? Muita gente já fixou preço, é uma tendência? Conta para a gente, o que você espera? Se a gente comparar com a soja, as fixações do milho ainda são muito pequenas proporcionalmente, né? E lembrando a todos também que o Brasil não tem um sistema oficial de contabilização de vendas antecipadas. Tudo isso é feito com base nas operações de barter, nas vendas de troca-troca de sementes ou vendas de insumos em troca de produto. Com base nesses negócios, a gente vai criando uma média. Nesse momento, nós devemos ter um pouco menos de 15% da segunda safra de 2022 negociada antecipadamente. Agora, o cenário indica que seria muito atrativo para o produtor fazer uma antecipação de vendas não muito grande, o equivalente ao custo dos insumos dele, o custo variável, e até para poder buscar uma proteção. Ele vai fazer hoje uma troca entre um preço elevado e um preço de insumo também que está no processo de alta. Então, o poder de compra dele ainda está bastante preservado. Fazer uma fixação agora de uma parcela que não ultrapasse mais que 40% do que ele virá a colher na próxima temporada é uma boa estratégia de comercialização futura. Muito bem. Carlos Kogo, a pergunta do Anderson Batalini é a seguinte: e se a safra dos Estados Unidos for recorde, Kogo, você mantém a tendência de alta para o milho no segundo semestre? Essa é uma excelente pergunta, porque também permite a gente explicar como é que funciona o mercado futuro. O mercado futuro já está precificando uma safra regra nos Estados Unidos. Então, esse preço que fechou hoje, aí, milho a $5,60 por bushel, e os contratos de 2022, que não estavam operando nesse patamar, eles estavam operando entre $4,40, $4,70, $4,80 por bushel, eles já estão mais próximos de $5 por bushel. Por quê? No momento que o governo americano anunciou que não vai ter mais aumento de área de milho, 0,1% de alta é nada, já estamos sinalizando, de certa forma, que também não vai ter recorde de safra recorde de milho nos Estados Unidos. Ou seja, o mercado já precificou uma safra cheia nos Estados Unidos, que deve ser alguma coisa ao redor dos 380 milhões de toneladas. Qualquer coisa abaixo disso, o mercado tende a subir ainda mais, principalmente para o primeiro semestre de 2022. Carlos Kogo, excelente conteúdo, muito dinâmico, direto ao ponto. Muitos das nossas audiência, que muitas das pessoas que nos acompanham estão elogiando a condução do tema nesse dia histórico que a Irrara nos dá a oportunidade de ter você para explicar o que vem pela frente. O Circuito Digital Irrara, mais um evento trazendo aí especialistas do mundo agro para um super tira dúvida ao vivo, formação na hora certa. Para encerrarmos, gostaria a sua parte, que daqui a pouco eu continuo com o Rentes. Palavras-chave. Cenário do milho, que vem por aí, resuma para a gente se você puder. Novo patamar de preço para o milho. O milho virou uma commodity nobre. O mercado mundial está precisando recompor os rebanhos de suínos perdidos na China. Houve uma grande perda de produção de proteína animal no mundo. Então, novos patamares para o preço da soja, do milho. A gente viu 3 pontos ao longo dos últimos anos, que foi a
a crise do Lehman Brothers, 2008, o preço explodiu, depois a gente viu 2013 com uma seca histórica nos Estados Unidos, e agora a gente está vendo um novo patamar também, um novo timing de preço elevado para milho e soja, em função de uma combinação entre fundamentos de mercado e investidores entrando no mercado de commodities. Então, são dois fatores trabalhando simultaneamente. Para finalizar, para o produtor, aproveite o bom momento, realmente não tenha receio de fixar venda no mercado para o segundo semestre ou para a próxima temporada, mas principalmente comprar de uma vez os insumos, porque nós estamos com uma série de problemas de logística no mercado global, muitas fábricas paralisadas que fazem matérias-primas na China e na Índia, pode haver problema de chegada do produto. O Brasil é importador de fertilizante, é importador de agroquímicos, matéria-prima para agroquímicos, então não dá para esperar, tem que se proteger. Se proteger também não é vender um preço alto, se proteger também é comprar um insumo e garantir uma boa relação de troca na compra de insumo antes de fazer a sua safra. Carlos Cogo, mais uma vez, obrigada pela oportunidade. Quero dizer que o José Mário Jorge disse parabéns, o Marcelo Siniscarquio disse parabéns pela excelente palestra. Só para citar dois dos nossos participantes aqui do chat que estão elogiando o seu trabalho. Obrigada pela oportunidade, pelo Tira Dúvida. Desejo a você uma ótima noite e até a próxima. Eu agradeço, boa noite a todos, cuidem-se e vamos em frente que o agronegócio vai ser melhor esse ano que o ano passado. Opa, vamos em frente então já, porque eu observei atentamente o que o Cogo falou sobre gestão de risco de negócios e de oportunidades. Hora de chamar o Ricardo Rendes, ele que é gerente de marketing regional da Irrara, ouvia atentamente a apresentação do Cogo e eu quero te saber de você, Ricardo, como é que estão os negócios hoje no mundo do mercado de defensivos, do milho? 2022 já tem algum cenário para você nos contar? Sim, Kellen. Bom, boa noite a todos mais uma vez. A gente percebe um mercado bastante aquecido, né? Uma movimentação que ela aconteceu da soja bastante cedo, né? A distribuição e também parte dos produtores já definindo, né? Grande parte dos seus pacotes, das suas tecnologias que vão usar para a próxima safra, definindo antecipadamente, e para o milho agora a gente já começa a perceber essa movimentação acontecendo agora em abril, né? Algo que sempre acaba acontecendo mais no segundo semestre. A gente já vê uma tendência de que o produtor deva buscar fixar, sim, um fertilizante, uma semente agora, já pensando na safra de 2022, né? Na segunda safra de milho de 22. E algo também que deve acontecer naturalmente também com os defensivos, né? O produtor também deve buscar também essa fixação já agora para os próximos meses, para as próximas semanas aí, no decorrer de abril e de maio, até porque, em detrimento de tudo que foi falado pelo Cogo, né? O mercado bastante promissor e pujante para a cultura deve, com certeza, fazer com que o produtor venha a buscar, sim, investir mais na cultura para poder galgar maiores produtividades nas suas áreas. Rendes, eu sei que você tem um contato direto com os produtores, com revendas, com todos, né, que fazem parte aí do agro brasileiro. E eu quero saber de você se já tem algum cliente solicitando o negócio, por exemplo, para 2022, até porque a gente está numa pandemia e muitos ficam preocupados com a questão da matéria-prima. Tem esse cenário ou ainda é meio cedo? Já tem, Kellen. Esse cenário já é bastante evidente em várias regiões, né? Claro que a gente, quando pega norte, Mato Grosso, né, outras regiões, ele acaba aparecendo mais cedo ainda, né? Mas olhando, por exemplo, para grandes praças, como o Cogo citou, Paraná, Mato Grosso do Sul, né? O próprio Mato Grosso, nós já temos, sim, uma movimentação acontecendo, né? Muito pela questão da alta do preço das commodities, que acaba impulsionando, né, essa definição, mas também por rumores, né, como o Cogo comentou no final, de possíveis faltas de alguns produtos, algumas matérias-primas, que são bases de produtos que são fundamentais no campo. Inseticidas, fungicidas, herbicidas, que realmente o produtor utiliza para fazer as suas lavouras de milho, podem ter, sim, alguns impactos aí, em detrimento ainda da pandemia, importações que vêm de países como China e Índia, podem, sim, acabar impactando um pouco o nosso mercado interno de matéria-prima.
Então, é interessante o produtor ficar bastante atento e quanto antes ele puder definir essa posição para ele, ele já venha a fixar isso para ter uma segurança maior do que ele vai ter de insumos para poder utilizar na próxima safra. Legal, a gente está falando de uma ponta aqui, que é a ponta dos negócios, da gestão de risco, da gestão de oportunidades que você nos trouxe. Agora, tem uma outra ponta, né, Rendes, que tem a ver com inovação e tecnologia aplicada na lavoura. Afinal de contas, a gente está com uma série de agricultores conseguindo uma renda adicional e eu tenho visto, inclusive em estudos, pesquisas, relatos, um apetite maior por investir. O que tem de inovação e de novidade, de tecnologia vindo por aí? Bom, Keren, a gente fez fortes investimentos, né, dentro da nossa estrutura nos últimos anos, né, e em 2020 nós trouxemos a família Dino, em 2021 trazemos a família Yamato, né, então família Dino, para tentar deixar mais tangível para vocês que nos acompanham, estamos falando de um grande grupo de produtos, né, que trazem uma molécula inovadora para controle de sugadores, né? E aí, para o mercado, por exemplo, olhando para milho, Zeus para o mercado de controle de percevejos, né? Quando eu falo da família Yamato, estou falando para vocês dos herbicidas que vêm com um princípio ativo para controle de plantas daninhas, né? Que são hoje um problema seríssimo em várias regiões, várias pessoas que nos acompanham sabem problemas que nós temos hoje com buva, com caruru, com capim amargoso, com azevém, né? Isso é de norte a sul, né? Então, a empresa investiu fortemente e está trazendo inovação, sim, para o mercado do milho também, seja no manejo de pragas, né? Como tem com vocês a questão dos Zeus, o Quiodin para controle de plantas daninhas, né? Ou o próprio Fusão também para o manejo de doenças, algo que já é conhecido de muitos produtores, né? Mas aí, falando para você, no mercado de milho, nós temos duas inovações, que é a Quiodin e Zeus. Muito bem, Ricardo Rendes, quero te agradecer pela oportunidade de estar com você, agradeço pelas informações, pelos cenários, pelas tendências, pelas inovações que vem por aí, que você já nos adiantou. Desejo uma ótima noite e até a próxima. Kellen, agradeço vocês, agradeço a todos que nos acompanharam nessa live, riquíssima, né? Várias perguntas, várias interações foram vindo para mim, eu recebi várias informações aqui, produtores, amigos nossos, distribuidores do Brasil inteiro nos acompanhando, obrigado ao Coco também, e aproveito já para deixar o convite para vocês, porque eu sei que tem muitos produtores que nos acompanham aí. Na semana que vem nós temos uma live no dia 12 para falar sobre trigo, né? O ano passado o Coco me lembrou, nós trouxemos informações também riquíssimas aí para vocês no mercado de trigo, então nos acompanhem na próxima segunda-feira, dia 12, para falarmos um pouquinho para vocês sobre trigo. Obrigado a todos, uma excelente safra e contem com a Errara na sua lavoura. Muito bem, obrigada, Rendes, muito obrigada a você, obrigada a todos por estarem conosco em mais um evento do Circuito Errara. Informação na hora certa é com a Errara. Eu agradeço a vocês pela oportunidade de desfrutar do tempo, da audiência, da atenção tão preciosa de todos. Desejo uma excelente noite. Se cuidem. Peguem o link, mandem naquele grupo de WhatsApp recomendando o conteúdo para aquele amigo que não pôde assistir ao vivo, mas que certamente vai gostar desse conteúdo. Até a próxima. Tchau, tchau.